pessoal, eu sou a professora Girlane Silva e estou de volta com mais uma aula de ciências. Como vocês já sabem, eu sou negra e hoje estou usando o vestido estampado rosa. Na aula anterior, vocês conheceram as principais ISTs, que afetam os jovens no Brasil. Na aula de hoje, o nosso papo tabu continua. Hoje nós iremos falar sobre uma das ISTs mais temidas, a AIDS. Pessoal, é isso aí, AIDS. E agora? Vocês viram que as ISTs, são infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos como fungos, protozoários, que vão ser transmitidas principalmente por meio do contato sexual, que pode ser oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina com a pessoa que esteja infectada. Elas também podem ser, transmitidas através de meios não sexuais, como é o caso da transmissão vertical que vocês podem ver pelo slide, que é a transmissão que ocorre da gestante infectada para o bebê, e mais raramente a partir de transfusões sanguíneas, podendo também ser transmitidas através de contato com objetos que são perfurantes. Então, na aula anterior, vocês viram as principais ISTs que acometem jovens e adolescentes no Brasil. Caso vocês queiram recordar essas ISTs, vocês vão assistir a aula Deu Ruim, porque o papo de hoje é sobre a AIDS, Mas você sabe o que é HIV ou AIDS? A AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença do sistema imunológico humano resultante da infecção pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. E fiquem ligados, AIDS e HIV não são sinônimos. O HIV é o vírus, que vai causar a AIDS, tá? Gente, uma pessoa, que foi infectada pelo vírus HIV, ela pode conviver com aquele vírus sem apresentar qualquer sintoma. Ela vai ser uma pessoa soropositiva. Já a AIDS, é o estágio mais avançado da doença que vai acometer o sistema, que vai comprometer o sistema imunológico. Bem, há alguns anos atrás, receber um diagnóstico, de AIDS era uma sentença de morte. Mas hoje em dia é possível, ser soropositivo e viver com qualidade de vida, Esses indivíduos podem, inclusive, e devem se vacinar, contra a Covid-19. Parte, gente, dessa dificuldade inicial, nos anos iniciais dessa doença, foi em decorrência dela ser cercada por desinformação e preconceito, como vocês podem ver aí, dizeres absurdos nos jornais mais antigos, Ela era relacionada a determinados grupos sociais, como os homossexuais, prostitutas, hemofílicos e usuários de droga. Contudo, com o tempo, pessoas de outros grupos sociais, como heterossexuais, crianças, foram acometidas pela doença. Deem uma olhada nessa linha de tempo. Em 1983, descobriram que o causador era um vírus e esse vírus é identificado como HIV somente em 1986, o que facilitou a aprovação de uma nova droga, que foi a primeira droga contra a AIDS, que foi o AZT. Com o avanço nas pesquisas, chegamos às TARVs, que é a terapia antirretroviral, mais modernas, e com mais ação e com menos efeitos adversos, do que o AZT, do que as terapias antigas. E mais recentemente, gente, a gente tem a profilaxia pré-exposição, onde o indivíduo toma diariamente, uma droga que impede que o HIV infecte o organismo. E é claro que para fazer parte desse grupo, segue uma série de exigências. Bem, ou como vocês podem ver aí, a gente tem o U igual a U, mais recentemente, que no português quer dizer I é igual a I. Indetectável é igual a intransmissível, Que são estudos que mostraram que o risco de transmissão do HIV
a partir de pessoas com carga viral indetectável, né, e aí faça o controle dessa carga por alguns meses, né, um mínimo de 6 meses, o risco de infecção dessa pessoa, né, é quase nulo. Né? Então, se a pessoa tem uma carga muito baixa, ela passa a não transmitir. Né? Isso é uma das descobertas que são recentes, né? E elas também vão ser cheias de ressalvas. Bem, mas como é que o HIV vai afetar o nosso corpo? Para isso, a gente precisa recordar como é que funciona o nosso sistema imunológico. Como vocês podem ver, o sistema imune, né, o sistema imunológico, ele vai ser composto por uma série de órgãos, tecidos e células, né, que são as células conhecidas como glóbulos brancos, que são especializados, né, em impedir que patógenos invadam, cresçam e se multipliquem no nosso corpo, tá? Gente, a pele é a nossa primeira linha de defesa, é uma barreira que impede, né, a entrada desses micro-organismos causadores de patologia, os patógenos, tá? Porém, quando um micro-organismo consegue, né, atingir, entrar, né, no nosso corpo, pode ser através de uma ferida ou pode ser, né, acompanha aqui comigo, através de mucosas, né, que são um tipo especializado de tecido que são encontrados em determinadas regiões, no pênis, na vagina, no reto ou mesmo na boca, né? Então, quando eles conseguem fazer essa entrada, deem uma olhada, eles vão atingir a nossa corrente sanguínea, né? E vão se deparar com os nossos glóbulos brancos, são os nossos leucócitos. São várias células, cada uma com uma função especializada para combater aquele micro-organismo. Dentre essas células, nós temos os linfócitos, né? E mais especificamente, o linfócito TCD4, né? Eles agem como policiais, então eles vasculham ali, eles fazem a ronda, né? E observam a entrada de vírus, né? E a presença de células tumorais e vão desencadear toda uma questão ali para estar combatendo. Acontece, gente, que o danadinho do HIV atinge justamente os nossos linfócitos TCD4, tá? E uma vez que eles atingem essas células, o que vai acontecer? Eles entram nessas células e sofrem um processo de replicação, como vocês podem ver aí na animação, né? E quando eles se multiplicam, nessa replicação, eles estão se multiplicando dentro dessas células, eles vão sair dessas células podendo rompê-las, né? E essas células acabam sendo destruídas. Então, a infecção com o vírus HIV, ela leva uma diminuição dessas células no nosso sangue, dos linfócitos TCD4. E aí, sabe o que acontece? As infecções oportunistas podem surgir no organismo. Ah, professora, nunca ouvi falar disso na minha vida. O que é uma infecção oportunista? Dê uma olhada. Uma infecção oportunista é uma infecção causada por micro-organismos que se aproveitam, né? Ela é oportunista. Então, o organismo vai estar em debilidade, né? Então, elas vão se aproveitar, né, dessa baixa defesa do organismo para causar dano. E eu trouxe alguns exemplos aí para vocês verem, né? Como é o caso da neurotoxoplasmose, que é causada por um protozoário, a tuberculose, né, causada por uma bactéria, histoplasmose, causada por fungos, e a gente tem aí o sarcoma de Kaposi, né, que é um câncer, né, causado a partir de um vírus. Então, esses são os micro-organismos oportunistas. Tá, mas então quais são os sintomas, né? Será que as pessoas já têm essa doença, né? Já têm esses sintomas mais fortes de cara? Como é que ocorrem os sintomas do HIV? Deem uma olhada. Uma pessoa que foi infectada, né, pelo HIV e não recebeu qualquer tipo de tratamento, ela pode esperar 3 fases, né? Uma fase de infecção aguda, que pode ocorrer de 2 a 3 meses após a infecção. Uma fase de latência clínica, que pode ser 10 anos, né? Com alta variabilidade, podendo ser mais, podendo ser menos, né? Que é uma fase assintomática, né? E a AIDS propriamente dita, que é quando o sistema imune já está bastante debilitado. Por decorrência da infecção, o nosso organismo ele tenta combater. Então, a primeira coisa, entrou, teve contato na corrente sanguínea, o organismo está tentando combater,
né? E com isso, como vocês podem ver aí no slide, surgem os primeiros sintomas, né? Que, gente, são sintomas que se assemelham, né, a um resfriado. Então, muitas vezes é passar batido. A pessoa vai achar que ela está com resfriado, vai estar cansaço, fadiga, febre, tá? Caso não haja o tratamento, né, isso pode estar evoluindo para uma fase de latência, ela não ter sintoma nenhum, e mais tarde, né, com o autocomprometimento do sistema imune, aparecerem outros sintomas, como diarreia, náusea, perda de peso e até mesmo, gente, depressão, né? Além das doenças oportunistas, né? Causadas lá por micro-organismos oportunistas que a gente viu ainda agora. Por isso, gente, é necessário que se faça um controle, né? Se você é uma pessoa que tem relação sexual desprotegida, que não usa preservativo, você tem que fazer esse controle. E como é que eu posso diagnosticar o HIV? Bem, dê uma olhada. O HIV ele pode ser detectado, né, através de exames, dentre eles os exames imunológicos, né? Mas para isso vocês têm que respeitar uma coisinha que se chama janela imunológica. Vocês sabem o que é uma janela imunológica? Gente, a janela imunológica é o período entre a infecção, né, e a produção de anticorpos. Isso varia de infecção para infecção. No caso da AIDS, ela tem aí um mínimo de 30 dias e mesmo assim, a depender da pessoa, ela pode gerar um falso negativo. Ai, meu Deus, não sei o que é um falso negativo. Então, vamos lá. Gente, um falso negativo pode ocorrer o quê? A pessoa faz o exame e não detecta nada, né? Por que não detectou nada? Porque ela ainda não teve tempo de produzir, né, anticorpos. Então, ela tem infecção, só não foi detectado. Então, respeitem a janela imunológica. E olhem essa dica, né? Vocês podem fazer esses exames gratuitamente pelo SUS. Então, mirem aí no QR Code que está aparecendo na telinha de vocês e conheça alguns centros de testagem e de aconselhamento do SUS na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro. Bem, e como é que se trata, né, o HIV/AIDS? A gente viu, né, algumas opções lá no início da aula, mas as principais terapias que a gente tem são terapias antirretrovirais, que são drogas que impedem a multiplicação do vírus no nosso organismo, né? E que deve ser, gente, uma terapia aliada a hábitos saudáveis. Porém, elas estão relacionadas a diversos efeitos adversos, efeitos colaterais, né? E além disso, gente, ela não consegue eliminar o vírus do organismo. E a gente ainda tem uma outra problemática. Ah, por que não tem vacina para AIDS, né? Devido à alta capacidade de mutação desse vírus, né? Então, a vacina não é algo que a gente ainda tenha atingido. Então, gente, como diria a minha vovó, é melhor prevenir do que remediar, tá? Bem, no Brasil, em 2019, foram diagnosticados 41 mil, né, aproximadamente 42 mil novos casos de HIV e aproximadamente 37 mil casos de AIDS, né? E o Ministério da Saúde estima que cerca de 10 mil casos de AIDS foram evitados no país no período de 2015 a 2019. Gente, considerando, né, que não se pega AIDS, né, com beijo, suor, picada de inseto, espirro, toque, né? E que aí vocês podem ver aí na partezinha, na primeira parte que está vermelha. Dentre as principais formas, né, de transmissão, a gente tem a relação sexual sem preservativo. Como é que a gente pode prevenir AIDS, galera? Usando camisinha, se protegendo sempre. Gente, a vida é melhor sem AIDS. Agora dá uma olhada, não adianta usar de qualquer jeito também não. Tem que fazer o uso correto da camisinha, né? Olhar a validade, armazenar de uma forma correta, não utilizar dentes, né, para abrir essa camisinha, tá? Então, tenham cuidado com a saúde de vocês. Por quê, gente? Porque o sexo desprotegido é a principal forma de transmissão dessas infecções, né? Então se cuidem e se informem, gente, porque a informação também é uma forma de prevenção. Até a próxima aula!